palavra do Senhor e vamos abrir a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 18. Vou ler os versos que, com a graça do Senhor, estaremos considerando agora. João, capítulo 18, do verso 33 até a parte A do verso 38. Evangelho de João, capítulo 18, do verso 33 até o verso de número 38, parte A. Diz assim a palavra inspirada do Senhor. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus eterno, Senhor soberano sobre todo o universo. Estamos na Tua presença, Pai amado, Deus bendito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Te cultuando, te adorando, bendizendo o Teu nome. E nesse momento, Senhor, de culto, te suplicamos que o Senhor receba a nossa adoração, Senhor, perdoando os nossos pecados, porque erramos e falhamos. E confessamos diante de Ti, Senhor, que não temos dignidade própria para estarmos na presença do Senhor, que é santo, santo, santo. Mas em nome de Cristo, Senhor, o Teu Filho, nós te suplicamos o perdão. E em nome dele nós nos reunimos, confiados unicamente no Seu sacrifício vicário, na Sua morte substitutiva. E a Ele rendemos todo louvor, toda glória e toda honra. E pedimos, Senhor, nesse momento de instrução da Tua palavra, que o Senhor me abençoe, tenha misericórdia de mim. Me auxilie, Senhor, nesse momento de tão grande responsabilidade e privilégio, de expor a Tua palavra, de ensiná-la ao Teu povo, que aqui se congrega, que sejamos, Senhor, então encorajados, animados, fortalecidos e principalmente, Senhor, iluminados por Tua palavra, Senhor. A Tua verdade que liberta, a Tua verdade que santifica, a Tua verdade que salva, Senhor. Abençoe os irmãos na responsabilidade deles em ouvir a instrução da Tua palavra. Que todo pensamento, Senhor, seja levado cativo à Tua palavra para a glória do Teu nome, para a edificação da igreja e para a salvação daqueles que ainda não se confiaram a Cristo. Em nome dele, nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, em época de política, de eleições, né? Nesses períodos de eleição, há muito burburinho e há muita confusão. Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, lamentando, muitos cristãos acabam se perdendo diante de tanto barulho, diante de tanta discussão política, diante de tanta trevas. E esses que não conseguem discernir a verdade do erro,
e que pensam que por serem politizados, não estou aqui me opondo a ser politizado, temos que nos politizar sem dúvida nenhuma, mas alguns se perdem achando que por serem politizados quase que tem a solução. Quase que pode resolver todos os problemas votando em um e outro candidato. E aqueles que assim pensam ou que assim agem, sem dúvida nenhuma, esses estão fadados à frustração. Porque sem dúvida que se frustrarão. O texto que nós temos, irmãos, diante de nós, é oportuno para a nossa ocasião. Assim como seria oportuno para qualquer outra ocasião. Né? Deus é soberano no universo, soberano na igreja, e por isso o louvamos constantemente, porque Ele tem, de forma graciosa, poderosa mesmo, nos trazido constantemente a sua palavra, que é a verdade que liberta. Nós estamos estudando, os irmãos sabem, estamos caminhando para o final do livro do Evangelho de João, e estamos diante da ocasião em que Cristo, o nosso Senhor bendito, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade Santa, está sendo conduzido, ou melhor, se encontra no processo de condenação por parte dos judeus religiosos, por parte do Sinédrio, a cúpula da religião judaica, onde Cristo nasceu, naquele contexto, e está diante de um tribunal romano, de um tribunal extremamente político na época. E Deus, na sua soberania, fez com que o seu Filho viesse a este mundo nesse contexto, onde Roma tinha o poder político e tinha Israel sob o seu domínio. E Jesus, então, irmãos, é conduzido a esse tribunal. João é um evangelista particular, peculiar. Ele tem algumas compreensões diferentes dos conhecidos como sinóticos. Mas não devemos em nenhum momento ignorar ou deixar de lado o que nos ensinam os sinóticos. E nós temos encontrado aqui em João, nós temos lido desde o início do capítulo 18, capítulo que nós estamos estudando, o fato de que Jesus saiu para orar, depois de ter passado um bom tempo com seus apóstolos, algumas horas ensinando, preparando-os para a continuação do ministério de Cristo. Jesus saiu para orar no local chamado Getsêmani, no jardim, e enquanto Jesus ali se encontrava, vieram soldados, vieram líderes religiosos, judaicos, junto com soldados romanos, para prender a Cristo. João nos narra isso nos primeiros versos, nós já estudamos, mas Lucas nos dá uma informação além do que João nos dá. No finalzinho do capítulo 22 de Lucas, nós lemos, irmãos, que assim que Jesus foi preso, que aqui em João, depois que Jesus é preso, nós encontramos logo o fato de que ele foi conduzido a Anás, depois ele traz a Pedro negando a Cristo, Anás interrogando o Senhor, até que ele vai a Pilatos, como vimos no domingo passado, o presbítero Sérgio leu os versículos há pouco. Mas eu dizia, o evangelista Lucas, doutor Lucas, ele nos dá umas informações de que depois de Jesus ser preso, irmão, logo depois, antes de Anás, Jesus foi zombado pelos guardas. Veja Lucas capítulo 22, verso 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, e vendando-lhe os olhos diziam, profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E Lucas diz ainda que antes de Cristo ir a Pilatos, João não nos informa isso, Jesus foi ao Sinédrio. João só nos traz, vimos domingo passado, depois de ter saído do Sinédrio, foi conduzido a Pilatos. E Lucas, aqui no capítulo 22, verso 66, diz, logo que amanheceu, reuniu-se a Assembleia dos Anciãos do Povo, a cúpula judaica. Tanto os principais sacerdotes como os escribas e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram, se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu, se vos disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis.
Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos, logo tu és o Filho de Deus? E ele lhe respondeu, vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Essa foi a condenação, irmãos, do Sinédrio. Como se Cristo fosse um blasfemo. Como se Cristo estivesse pecando contra a lei ao afirmar que ele é Deus. Na verdade, ele nem afirmou aqui. Ele disse, vocês estão dizendo que eu sou. E aí Lucas, então, traz no início, texto paralelo que nós estamos estudando, pelo menos no início do capítulo 18, Lucas 23, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo. Vejam a acusação, porque João não nos deu essa acusação, não nos mostrou no domingo passado. Mas Lucas diz, e ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, então ele é um pervertido, vedando pagar tributo a César. Então, extremamente político Jesus, se opondo ao governo de César, e afirmando ser ele o Cristo Rei. Um pecado aqui religioso, sob a ótica do Sinédrio. E aí, então, Lucas traz o que João nos traz, Pilatos interrogando a Jesus. Domingo passado nós vemos que, antes de Pilatos interrogar a Jesus, ele chamou os judeus, saiu, porque os judeus não queriam entrar no pretório, quartel-general do Império Romano. Então, o governador Pilatos, responsável por aquela província, na verdade, instrumento na mão de César, e foi até o encontro dos judeus, e então perguntou qual era a acusação deles, eles não tinham o que acusar direito. Pilatos chegou a dizer, vocês devem cuidar, rapaz, não é problema de vocês, da lei de vocês, então julguem. Não, mas nós não podemos matar. Não queriam sofrer o dano, não queriam ser considerados culpados diante de Deus, e jogaram então o problema para o governador da província, Pilatos. Que eu lembro, os irmãos, Pilatos é um governador da província que tem naquela província a autoridade para desfazer a decisão do Sinédrio. Se ele quisesse, ele teria desfeito, porque ele era a autoridade maior ali. Mas nós vimos que ele não fez. Na verdade, ele joga aqui, ele não é firme na condição dele, e agora, diante dos versos que nós temos, ele vai então fazer algumas perguntas a Jesus, interrogar o nosso Senhor, um interrogatório. Até aí ele vai ficar fazendo esse jogo, ele pergunta, ele depois vai voltar com os judeus, pergunta aos judeus o que eles querem, volta com Jesus, manda que Jesus seja açoitado, depois volta para os judeus, até que pergunta aos judeus que vão incitar a multidão a crucificar a Cristo. O que vocês querem que eu faça com ele? Crucifica-o, até que chegará a culminância da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos olhar aqui, irmãos, para esses versos, onde nós temos aqui, irmãos, 3 perguntas. São 4 perguntas, na verdade, mas nós temos 3 perguntas de Pilatos a Cristo, seguidas das respostas, obviamente, que Cristo dá a ele. E no finalzinho do verso que eu li, na primeira parte do verso 2, nós temos uma 4ª pergunta que fica sozinha lá. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade. Nós temos a primeira pergunta e a primeira, seguida da primeira resposta, que os irmãos podem acompanhar, versos 33 e 34. Depois temos a segunda pergunta, seguida da segunda resposta, versos 35 e 36. E a terceira pergunta, seguida da terceira resposta, no verso 37. E a 4ª pergunta sozinha no verso 38. E nós vamos considerar esses versos, irmãos, de forma breve, sobre o tema O meu reino não é deste mundo. Esse é o tema do sermão, porque Jesus trata disso. A primeira pergunta que Pilatos, governador da província, faz a Jesus nós lemos aqui que tornou Pilatos a entrar no pretório, porque ele tinha saído para falar com os judeus, chamou Jesus e perguntou-lhe, Jesus está preso. Lembra que Jesus está com uma algema nas mãos, como se fosse um malfeitor, como se fosse um bandido. E Pilatos diz, és tu, rei dos judeus? Que pergunta é essa, irmão? Pilatos não conhece a história? Pilatos não sabe, obviamente que ele sabe o que João nos narrou no capítulo 12, quando Jesus entra em Jerusalém, montado em um burrinho, e a multidão aclama a entrada do rei. Nós podemos voltar ali para lembrar as palavras do
do povo, capítulo 12, verso 12, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, isso no início da semana, não é? Nós estamos no final da semana aqui, onde Jesus será morto, em João, capítulo 18, no capítulo 12 é o início da semana. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado em um filho de jumenta. Ora, irmãos, Pilatos conhece bem a história. Ele está se fazendo de desentendido aqui como o faraó na época que escravizou Israel, lá no início da narrativa do livro de Êxodo. Não lembram como termina Gênesis? O povo do Egito estava próspero por causa de um judeu que tinha administrado bem o país, José. Só que aquele rei, ignorando toda a história de José, quando tive a oportunidade de pregar o início de Jesus, disse aos irmãos, e ele fez isso deliberadamente, se ele quisesse ele poderia ir aos anais do Egito e puxar a história e ver que por causa de um judeu, o Egito estava do jeito que estava. Mas ele ignorou e de forma ímpia começou a escravizar o povo de Deus. Pilatos, irmãos, poderia muito bem considerar quem é Jesus. Eu sei que ele é um gentil. Eu sei que ele não tem o conhecimento que o Sinédrio tem, mas isso não o isenta da sua culpa. Ele poderia ter ido até os discípulos. Ora, os discípulos tinham fugido, pastor, sim, mas ele é governador. Ele podia encontrar quem ele quisesse, bastasse que ele chamasse ali alguns soldados e fosse atrás dos discípulos de Jesus. Mas ele pergunta: és tu o rei dos judeus? E Jesus, irmãos, responde a ele fazendo uma outra pergunta: vem de ti esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? És tu que estás dizendo que eu sou o rei dos judeus? Ou alguém te contou isso? Sim, irmãos, porque na condição de Pilatos, como governador, e na condição em que ele mesmo cria de um tribunal para o Senhor, o que ele deve fazer é julgar fatos e não fofoca. O que Jesus está perguntando é: você está dizendo que eu sou o rei dos judeus? Ou alguém fofocou isso? Ou alguém te disse isso? Porque Pilatos, repito, como o presidente do tribunal, de forma responsável, ele tem que julgar fatos. Isso é uma lição para nós, da igreja, ou qualquer tribunal. Isso é um princípio correto de justiça. Não se julga comentário, se julga fato. Então há fatos, então vamos julgar. Só que Pilatos, claro, ele se encontra aqui na mesma condição do Sinédrio. O Sinédrio, a liderança judaica, está submetida como parte dos judeus ao imperador romano, ao governador da província, e no caso Pilatos. Os judeus não amam os romanos. Os judeus não querem estar submetidos a Roma. E Roma, e aqui Pilatos é o governador, e Pilatos não quer que Cristo venha. Eu li Lucas há pouco, a acusação era que ele estava trazendo confusão diante do povo. Enfim, e Pilatos, como não deixa de ser um instrumento ali na mão do imperador, para manter a ordem, também preocupado com seu cargo político, possivelmente ele quer calar tudo isso para que não venha a haver, para que não haja nenhuma confusão diante do império. Afinal de contas, está havendo uma festa judaica, a Páscoa. Então, Roma, na sua politicagem, deve permanecer tudo sob seu controle, para que não haja nenhum escândalo, para que não haja nada. E, se for preciso, vão matar esse homem logo aí que está sendo acusado. E ele revela mais ainda a sua impiedade, a sua falta de firmeza. E quando Jesus pergunta a ele: vem cá, és tu que estás dizendo ou alguém te contou? Pilatos diz assim a Jesus: porventura eu sou judeu? Nós não sabemos o tom da voz de Pilatos. Mas parece que, nós sabemos que aqueles homens ímpios, aqui tanto o Sinédrio quanto Pilatos são ímpios,
E aqueles que são ímpios e que são colocados por Deus numa condição de autoridade, de governo, eles são autoritários, são orgulhosos, são prepotentes. Sou eu judeu? Não, eu sou romano. Eu não tenho nada a ver com o teu povo. Tanto que ele diz assim, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Como se ele estivesse dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso, Jesus. Eu estou aqui no meu papel de governador da província. Eu sou importante, eu não sou como vocês. Judeus que estão numa confusão aí entre vocês, questão doutrinária, avaliação de vocês. E aí ele faz a pergunta, o que fizeste? Essa é a segunda pergunta dele. Eu sou judeu, mas o que fizeste? Aí eu volto a dizer, olha o que ele fez. Bastava Pilatos avaliar o que Jesus tinha feito. Bastava ele procurar e ver o que Jesus tinha feito. E uma vez, observando as obras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, qual deveria ser a decisão de Pilatos? É inocente, como ele falará depois. Eu não vi nenhum crime nele, ele vai dizer para os judeus. É parte B do verso 38. Eu não acho nele crime algum. Lá no verso 4 do capítulo seguinte, ele vai dizer, eis que eu vou lhe apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. E no verso 12 ele vai dizer, João diz, a partir deste momento Pilatos procurava soltá-lo. Era isso que Pilatos deveria fazer. Mas ele está aqui agindo politicamente, no sentido pejorativo do termo. E aí vem a resposta de Jesus. Quando Pilatos diz, o que fizeste? Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse me entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Irmão, vamos ouvir Jesus falando. Nessa briga de política, porque fulano, porque ciclano, porque isso, porque o plano econômico, porque isso, porque aquilo. Vamos ouvir Jesus dizendo, olha, igreja, o meu reino não é deste mundo. Eu repito, irmão, eu não estou aqui me opondo a nós nos politizarmos. Pelo contrário, essa semana eu compartilhei com alguns um link, não lembro agora de que site, onde são apresentados 13 projetos de governo dos 13 candidatos à presidência da República. Então, só não ler quem não quer. Já comecei a ler, e o nosso papel como crentes, né, cidadãos dos céus, mas também cidadãos brasileiros, nós temos o dever de olhar, estou abrindo um parênteses aqui, o texto não trata nada disso, estou já aplicando aos irmãos, cabe a nós ler os planos de governo. Claro que ninguém vai ler nada, teve um que fez 280 páginas de seu plano de governo, o outro fez 5 páginas, enfim. Mas aqueles pontos que nos interessam a nós cristãos, que eu não preciso mencionar aqui, que os irmãos sabem quais são. E analisar qual é a proposta de governo de cada um. E diante de Deus, com a nossa consciência, apertar lá a tecla, orar para que não seja forjado, para que não seja modificado, e escolher o presidente e orar por ele, independentemente de quem venha, orar por ele. E nunca, irmãos, nunca nos esquecendo do que Cristo está dizendo aqui, o meu reino não é deste mundo. O que Jesus quer dizer com isso, irmão? Eu vou lembrar os irmãos que nós estamos estudando. Jesus está diante do governador romano. Ele foi entregue pela liderança religiosa, de onde ele fazia parte. Ele é judeu. Jesus é judeu. Jesus, em vários momentos, entrou nas sinagogas dos judeus, no templo, ensinando e pregando. Eu penso que se alguns de nós estivessem aqui nesse momento, diria, não, mas Jesus tinha que revidar. Espera aí. A história protestante mostra que nós não podemos. Então Jesus, meus irmãos, não é isso que Jesus faz. Por quê? Porque o reino dele não é deste mundo. Eu perguntava, em que sentido o reino de Jesus não é deste mundo? Irmãos, o reino de Cristo é espiritual. O reino de Cristo não é terreno. Nem os apóstolos e nem Jesus iam pegar a cruz para fazer dela uma espada e lutar contra o poder terreno. Porque não foi para isso que Jesus veio. E deixa eu já adiantar uma coisa. E não foi para isso que Jesus nos salvou.
Ah, pastor, mas nós temos que nos politizar e nós temos que votar consciente, nós temos que agir. Sem dúvida que nós temos que fazer isso. Sem dúvida. Mas o nosso reino não é daqui, irmão. Jesus diz, olha, se o meu reino fosse daqui, os meus ministros iam se empenhar por isso. Infelizmente, existem muitos ministros do Evangelho no nosso país que estão muito mais gastando tempo com questões políticas do que com exposição bíblica. Conversando com um irmão essa semana, um irmão crente disse para mim, pastor, eu não preciso de cientista político. Entendam os irmãos. Não é que o cientista político não seja importante. Mas ele estava falando de um contexto de igreja, de pastoreio. Ele disse, pastor, eu não preciso de um cientista político, eu preciso de um pastor. Que pastoreie a minha alma, que cuide de mim. O cientista político tem a sua função, irmão. Dentro do campo dele. Os irmãos têm a responsabilidade dentro das suas áreas. Onde quer que você esteja, debaixo da providência de Deus, você vai agir como um crente. Você vai lutar pela verdade, você vai lutar pela justiça. Mas eu repito, não esqueçam, o nosso reino não é daqui. Não pense que votando em X ou em Y, o mundo então vai melhorar, o Brasil vai melhorar, e nós vamos então esquecer de todo o resto e vamos viver aqui. Não é, irmão. A oração do pastor Armando sempre tem muito sentido a cada reunião. Volta logo, Jesus. Quem sabe essa madrugada. Esse deve ser o desejo de todo crente. Mais do que quem vai assumir a presidência da República. E alguns podem até me acusar, eu não estou sozinho, pela graça de Deus. Os outros pastores têm pregado e ensinado isso também. Diferente daqueles que têm gastado tempo em questões políticas. Alguns podem me acusar de ser pietista. Mas vamos preferir ficar com as Escrituras. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Os apóstolos não lutavam pelas coisas deste mundo. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não são, irmão. Elas não são materiais. Paulo diz, 2 Coríntios 10, 4, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É isso que Paulo diz. As armas da nossa milícia. Em que milícia nós fomos alistados, irmãos? Por que nós estamos lutando? Porque eu quero perguntar, pelo o que nós estamos lutando aqui, irmãos, no Brasil, no nosso mundo? Qual é a nossa luta? É bandeira X? É bandeira Y? Ou é a verdade do Evangelho? Ou é a proclamação do reino de Deus? Se nós olharmos, eu ainda não li todos, mas eu não duvido, os irmãos sabem disso. Porque nós devemos fazer isso? Quando nós terminarmos de olhar as 13 propostas, não precisa olhar 13, né? Tem uns que não precisa nem ler mesmo. Mas, irmãos, nós vamos encontrar bons projetos, ou melhor, projetos que tenham itens bons, que são à luz da Escritura justa, mas naquele mesmo projeto, sem dúvida, nós vamos encontrar outros que não são tão bons assim. E aí a pergunta que eu me faço, e convido os irmãos a fazerem é, nós estamos lutando pelo quê, irmão? Como crentes. O que é que nós queremos como crentes? As nossas armas, elas não são carnais. E o próprio apóstolo Paulo, que disse isso em 2 Coríntios, um texto que nos ajuda muito a entender, dentro dessa milícia, e eu estou aqui aplicando dentro do que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Efésios capítulo 6, verso 10. Paulo diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos, vistam, peguem, tomem, agarrem, segurem toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Irmãos, pensem lá, antes de pensar na nossa condição política horrível do país, pensem na condição de Cristo lá, dizendo a Pilatos, o meu reino não é deste mundo.
Paulo diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, diz o apóstolo Paulo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja quais são as armas. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da coroa da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. São 8 armas que Paulo apresenta aqui. Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra de Deus, oração e vigilância. Queremos ver o Brasil diferente? Então vamos falar a verdade. Tudo isso aqui não se encontra, esses termos, essas armas que Paulo apresenta a nós, elas não são, irmãos, relativas. Elas estão nesse contexto de revelação da palavra de Deus. Então todas essas verdades aqui, elas são o que são à luz do que a Bíblia nos revela acerca de Deus. Então queremos mudar o país, é a verdade que tem que ser pregada. É a verdade que tem que ser dita. É a verdade que tem que ser vivida. É a justiça que tem que ser implementada. Justiça de Deus, não justiça de homens. É o evangelho, irmãos, da paz. Você é igreja? Hoje nós estudamos, domingo passado, e hoje o que é a igreja? Nós não somos igreja. E qual é o papel da igreja? É o evangelho, irmão. Quando os homens usados por Deus na história do protestantismo mundial, homens que mudaram a sociedade, eles o fizeram, irmãos, não pela politização deles, mas como fruto da piedade deles. Porque uma piedade nos deve conduzir a uma politização. Mas não é a politização que vai mudar o Brasil. É a piedade do povo de Deus, a igreja. Quando eu estava meditando e lendo esses versos de Paulo, eu disse, a verdade, irmão, será que nós defendemos e vivemos e falamos a verdade quanto deveríamos fazer? Será que dentro das nossas responsabilidades nós realizamos justiça como deveríamos fazer? Será que o Evangelho, nós proclamamos o Evangelho como nós deveríamos fazer? Será que nós temos a fé genuína que nós deveríamos ter? Será que nós temos o capacete da salvação, a certeza da nossa salvação? De que nós somos um exército espiritual? De que o nosso reino é espiritual? De que Deus não nos colocou aqui para vencermos armas carnais, mas para lançarmos do Brasil as trevas espirituais. Isso só pode ser lançado não com boa politização, mas com vivência do Evangelho real, irmão. Colocando o reino de Deus em primeiro lugar na vida, na minha vida, na família, na minha vida particular. Será que nós temos a palavra de Deus como nós deveríamos ter de fato? Nós gastamos mais tempo estudando, irmão, a palavra de Deus ou estudando outra coisa? Eu estou falando nesse contexto aqui. Nesse contexto político aqui. Será que nós oramos, irmão? Hoje eu me alegrei quando o presbítero Célio pediu para eles que orassem no culto por nossa nação. E uma crítica para nós. De 12 anos que eu estou aqui na igreja, eu não lembro de ter, não estou dizendo que não houve, mas eu não lembro de ter visto isso no segundo momento de alguém orando assim, né, de forma como foi orado hoje. Eu entendo que a necessidade, né, o momento nos conduz a isso. Mas não estou criticando, eu estou nos criticando, tá bom, irmão? Oramos, irmãos. Nós vigiamos, tem a vigilância também, quando Paulo diz, para isso, vigiando com toda a perseverança. O meu irmão trabalha já há mais de 15 anos como vigilante. O vigilante tem que vigiar, né, irmão? Ele não pode ficar, quando eu vou ao banco para falar com ele rapidinho, ele está lá. Falo com ele, ei, mano, tudo bem? Por quê? Porque ele não pode, não vai na casa da mamãe, não. Ele está lá, conversa, ri. Mas lá não.
E nós, como crentes? Nós estamos vigiando ou nós estamos nos entretendo aí? Olha esse candidato aqui, olha. E aí as armas espirituais, elas acabam, não é, sendo abandonadas. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, porque o seu reino é espiritual. Deixa eu tentar explicar um pouco mais para os irmãos. O reino de Cristo, o reino de Deus, irmãos, ele não é um reino de homens separados de Deus. Não. Ele é um reino de homens aqui seres humanos, homens e mulheres. Ele é um reino de seres humanos, de homens e mulheres, que têm união com Deus, que têm vivência com o Senhor, que têm comunhão com Deus. Esse é o reino de Cristo. Aqui, João 12. Jesus disse, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Aí eu disse, infelizmente, muitos ministros gastam mais tempo nisso. Irmãos, os ministros de Cristo, eu estou falando aqui de todo crente, e vou aplicar para mim aqui, os ministros do Evangelho, eles não têm que se empenhar neste mundo. Não têm. Pastor, mas eu tenho dito para os irmãos, vamos deixar o mais de lado um pouco. Vamos ouvir o que a Bíblia diz. Ainda que o mais seja legítimo em alguns momentos. Mas, pastor, sem dúvida, irmãos, eu penso que isso aqui é ponto pacífico. Que nós temos que nos informar, que nós temos que nos politizar, que nós temos que saber em quem nós vamos votar. Nós temos, não é? Ninguém está dizendo que não. Mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto aqui. O ponto é que os ministros de Cristo não se empenham usando armas carnais para se oporem às forças carnais, aos governos. Não são essas armas, irmão. As armas já foram apresentadas aqui. Fé, salvação, evangelho, vigilância, oração. São essas as armas. Não essas as armas. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus ministros iam se empenhar e eu não ia ser entregue aos judeus. E o Senhor não nos colocou na sua igreja para lutarmos contra a esquerda. Não foi para isso que o Senhor nos deu o Evangelho. Não foi para isso. Eu não quero defender aqui nenhuma nem outra. Sei que ambas posições têm seus problemas. Um, sem dúvida, tem projetos bem melhores do que outros. Basta, como eu disse, basta ler, basta conhecer projetos. Mas eu lembro, Deus não nos chamou para isso. E você tem que ser responsável, tem que ser. Mas nunca esqueça disso. Se Cristo estivesse nos colocado para isso, nós iríamos então vencer isso. Não é? Não há dúvida disso. Mas Ele não nos colocou para isso. Claro que nós não queremos sofrer de graça. Ninguém vai desejar um governo totalitarista, absolutista. Ninguém quer isso. Nenhum de nós quer isso. Claro que não. E não vamos, de graça, querer a perseguição para a igreja. Tá? Como existe no Oriente. Que pode vir de um lado ou de outro, viu, irmão? É o que eu disse. Não se frustrem, não, se um candidato possivelmente bom e tudo, de repente, Deus na sua providência, virar tudo. Nem quero isso. Eu espero que nem isso aconteça, nem de um lado nem de outro. Mas o fato é, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Jesus disse, agora o meu reino não é daqui. Agora não. Por que ele diz agora não? Porque, irmãos, o reino de Cristo, como eu disse, é espiritual. E nesse momento em que ele vem ao mundo, ele vem para anunciar a verdade. Nesse momento em que nós vivemos ao mundo, vivemos neste mundo, nós vivemos para anunciar a verdade. Porque o reino de Cristo, na sua total, vou ser redundante, né? Na sua plenitude, será estabelecido quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, nós não vamos precisar mais escolher nenhum governador, nenhum presidente, porque nós teremos o nosso governador, o nosso presidente, o nosso rei, justo, santo,
cuidando das nossas vidas. Aí sim, ele virá. Mas agora, o reino de Cristo, e nós não estamos no reino de Cristo? Nós não somos súditos de Cristo? Sim, somos. E agora, irmãos, este reino, o nosso reino não é daqui. Não é deste mundo. Vamos andar no texto. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Tu és rei, então? E Pilatos parece que quer que Jesus diga que ele é rei, porque se ele diz que ele é rei, Pilatos diz, é esse aqui. Então vai ser preso agora, vai ser condenado mesmo, porque quer ser rei. E nós temos um rei, nós temos um imperador. Mas Jesus não responde, porque Jesus é sábio. E Jesus novamente afirma, tu dizes que sou rei. A tua boca está dizendo que eu sou rei. E vejam como Jesus expande. Eu acabei de mostrar para os irmãos, tentar mostrar para os irmãos. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Jesus está falando da sua primeira vinda. A fim de dar testemunho da verdade. Para isso Jesus veio. E ele ainda disse, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Hoje pela manhã, estudando sobre a igreja, na nossa confissão, nós vimos que uma das marcas da igreja é a pregação genuína do Evangelho. Quem é da verdade ouve a verdade. É por isso que a igreja é coluna e baluarte da verdade. É por isso que a igreja tem que pregar a verdade. E quem é de Jesus ouve a verdade. E aí Pilatos pergunta o que é a verdade. E aí eu volto a dizer, por que ele não perguntou para os discípulos de Jesus? Ele não perguntou para os judeus, é que ele não queria. Ele não pergunta para os judeus, chama os judeus na Sinédrio e diz, vem cá, o que é que ele está dizendo aqui, o que é que ele quer dizer com verdade? Provavelmente os judeus não iam responder, né? É um outro partido político desse mundo. É um outro grupo que quer o poder nas mãos, não quer o reino dos céus, porque se quisesse, se prostraria diante de Cristo. Quando eu li a terceira pergunta de Pilatos aqui, tu és rei? Eu perguntei, mas por que ele perguntou a Jesus se ele quer ser rei? Será que ele ia se prostrar diante de Jesus e confessar que Jesus é o rei dos reis? Não é isso, não é? E ele diz o que é a verdade. Eu dizia, pergunta para os judeus, ou pergunta para os discípulos. Porque lá no capítulo 17, quando Jesus estava orando, no verso 8, Jesus disse, orando, não é, a Deus pelos seus discípulos, ele disse, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. No verso 17, ainda ali do capítulo 17, Jesus, orando pelos seus discípulos, orando por nós, disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então a resposta para a pergunta de Pilatos, o que é a verdade, irmãos, se encontra aqui. A verdade é o Cristo. A verdade é a palavra do Cristo. É a palavra de Deus, irmãos. E ainda um texto, que eu quero depois tirar as lições aqui de João, mas eu quero ler um texto que eu penso que é também oportuno, peculiar a nós nesse momento de tanta confusão, burburinho, como disse no início. Vamos ouvir o Senhor falando por intermédio de Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo vem tratando, irmãos, depois de ter dado glória a Deus, pela vida dos irmãos de Tessalônica, ele então rápido passa para a vinda do Senhor e a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. E aí vamos atentar, irmãos, para o que nos diz a palavra do Senhor. Capítulo 2, segundo aos Tessalonicenses. Paulo diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui nos interessa mais a partir do verso 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá. Paulo está falando da vinda do Senhor, irmão. Porque isto não acontecerá, a vinda do Senhor não ocorrerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto,
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, irmão. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É a mão de Deus. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ele não está falando do governo do Brasil, não. Ele está falando do governo do anticristo, que tem os reinos nas suas mãos. Não é porque este mundo jaz no maligno, sob o poder total e maior do Deus que é soberano. Ele diz: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Veja que o texto, por que eu estou lendo o texto? Porque Paulo está falando, Cristo disse, eu vim para manifestar a verdade. Aí Pilatos termina lá perguntando, o que é verdade? Eu estou dizendo, olha como Paulo menciona a ocasião da nossa era, dizendo que tem um poder maléfico, não são os Illuminati, não são nada dessas teorias malucas aí, não. É o poder de Satanás mesmo. Que se opõe à verdade, porque é um poder de mentira. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. São os governos ímpios. Aí eu vou ler mais esses últimos versos aqui, segundo aos Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus, e aí eu estou lendo aqui, dizendo para os irmãos aqui da igreja, porque Deus vos escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito de fé, onde? Na verdade. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Tradições aqui é a revelação da Bíblia. Seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Aí, irmão. Tem mentira. E a mentira não é de Deus, é do diabo. Operando. E não vai acabar não, irmão. Não vai acabar não. Paulo disse, rapaz, na verdade, o ministério da iniquidade está aí. Só aguardando que aquele que a detém, tire a sua mão. Então o Senhor vem e vem julgar. E aí sim, ele vem implementar o nosso reino. Então antes de nós levantarmos alguma bandeira e desejarmos, não, porque isso, porque aquilo. Alguns irmãos têm me mencionado, pastor, tem uma irmã, tem um irmão que tem ali se exaltado. Eu fui falar que eu vou votar no fulano. Aí, mas como você vai votar no fulano? Como você vai votar no ciclano? E ânimos são, irmãos, o que é isso, irmão? Eu penso como pastor que os irmãos são livres, como cidadãos, para votar em quem desejarem votar. Isso é fato, irmão. Agora, repito, devemos votar de forma consciente, responsável, com a consciência diante de Deus. Se você for apertar a tecla do blim, 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 tá? Que você saiba que Deus está lhe olhando ali. E que a sua decisão vai trazer uma consequência para o país. É só isso. Mas você é livre para votar. E eu não posso estar me opondo e brigando, discutindo, ou deixando que o meu ânimo se inflame contra um irmão que, por algum motivo, não pensa como eu que não penso como ele, né? De repente, eu que não penso como ele. Então, não estou querendo ser relativista, não, irmão. Já estou querendo mostrar aos irmãos que nós temos que amar os irmãos e que nós fazemos parte de um mesmo reino que não é deste mundo. A iniquidade está aí. E nós, como igreja, devemos lutar pela verdade. E lembrando que nós fazemos parte do reino de Cristo. 3 lições para nós. Primeira lição: não se faça desentendido. Você tem ouvido de Jesus?
sobre Jesus, pregação sobre Jesus, sobre a sua doutrina apostólica, dos profetas, a doutrina bíblica, Jesus se revelando. Ou para sermos mais reformados. Você tem ouvido Jesus falar pela pregação? A doutrina reformada diz que quando o ministro prega de forma fiel, é Cristo falando por meio dele. Você tem ouvido Jesus? Então não se faça de desentendido. Essa é a lição. Porque Pilatos se fazia de desentendido. És tu rei? O que foi que tu fizeste? Ora, o que foi que ele fez? Ora, o que ele é? E que ele soubesse responder Pilatos. E julgasse a causa. Não podemos nos fazer desentendidos. Temos ouvido Jesus, irmãos, e temos ouvido, então nós somos responsáveis diante de Deus. Diante daquele que irá julgar todos os homens. Que irá julgar no seu juízo escatológico e que julga hoje, agora, e julgará os próximos 4 anos do país. Não é? Julgará. Porque a mão dele está pesada sobre a nossa nação. Isso não está fora do controle de Deus. O que nós temos sofrido como nação, irmãos, é o juízo de Deus sobre a nação. Porque o povo tem escolhido mal os seus governantes. O povo tem decidido fazer isso. E o que eles vão querer então? Você escolhe alguém que não tem princípios, como é que você vai querer um país com princípios? Não é? Se você põe no poder um ímpio, como é que você quer que o país seja piedoso? Não tem sentido, irmão. Não tem sentido. Então não nos façamos de desentendidos. E a segunda lição no texto é que Jesus é a verdade de Deus. E a pergunta que eu faço é, você conhece Jesus? Claro que, penso que 99% responde positivamente. Né? Você conhece Jesus? Jesus é a verdade de Deus. E aqui, nesse caso, ele diz, o meu reino não é deste mundo. Mas ainda na segunda, essa é a nossa terceira edição. A segunda, você conhece Jesus? Jesus é a verdade de Deus. Isto é, quando Jesus se apresenta como a verdade, ele está dizendo que não há nenhuma outra verdade. Não há nenhuma. E verdade que liberte o pecador. Dos 13 planos de governo, eu tenho que vir para cá, né? Eu não quero vir para cá, mas dos 13 planos de governo, nenhum vai libertar, irmão, vai libertar o país das trevas. Nenhum. Tenha certeza disso. Por quê? Porque não é a verdade de Deus. São planos políticos. Claro que há aspectos verdadeiros, podemos analisar, botar, sem dúvida. Há. Mas não é a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus nós já temos, que é Cristo. Não há outra verdade que liberte o homem do pecado, das trevas. Pilatos é governador, mas está em trevas. Os principais sacerdotes são os presidentes da religião judaica, mas estão nas trevas espirituais. Porque ambos negam o Cristo diante deles. E Cristo tem sido proclamado no nosso país. Não como nós gostaríamos que fosse, mas tem sido proclamado. Eu sei que a mídia tem muita coisa ruim no meio evangélico, mas também há coisas boas na internet. Basta procurar pastores que pregam a palavra de Deus. Não é? A verdade está sendo pregada e o povo não quer a verdade. E nossos governantes não querem a verdade. Devemos orar por eles. Jesus é a verdade. E a terceira lição, óbvio, é o reino de Jesus, é que o reino de Jesus não é deste mundo. E a pergunta que eu faço é, a que reino você pertence? Porque o reino de Jesus não é daqui. A que reino você pertence? Faça o que tem que ser feito. Seja responsável. Trabalhe, faça o que é direito, julgue de forma correta, quando você tem que julgar, seja um patrão piedoso, seja um empregado piedoso, submisso, disposto a servir, a contribuir na empresa, seja um bom vizinho, faça o que tem que fazer. Leia os planos de governo, escolha de forma real, mas nunca esqueça disso. O reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus
é espiritual. Não é daqui. Nós não vamos ver o reino de Jesus aqui. E eu digo, para concluir, o reino de Jesus é espiritual. Era espiritual lá na época do ministério terreno dele. Quando ele disse para Pilatos, o meu reino não é daqui, senhor governador. O reino de Jesus é espiritual hoje, irmãos, agora. E o reino de Jesus vai ser espiritual no futuro, na glória eterna. Porque o espiritual aqui contrasta com este mundo corrupto, maligno, onde há forças lutando, físicas, não é? Armas carnais, como diz o apóstolo Paulo. E nós estamos além desse reino. Mas somos, na providência de Deus, inseridos aqui. Estamos neste mundo, vamos agir de forma responsável, vamos fazer o que temos de fazer, mas sem nos esquecermos de que o reino de Jesus não é deste mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Eu, presbítero Isoênio, escolha um hino, um cântico. Vamos louvar ao nosso Senhor, depois orar, petrar a bênção apostólica e encerrar o culto.